Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos na primeira leitura com a nossa leitura do livro do Êxodo. Hoje estamos aqui no capítulo 20, em que nós ouvimos os 10 mandamentos segundo aqui Êxodo 20. Vocês sabem que os 10 mandamentos, eles podem ser encontrados no Antigo Testamento, no Êxodo capítulo 20 e no livro do Deuteronômio no capítulo 6. Pois bem, então nós vemos aqui os mandamentos da lei de Deus apresentados por Deus por meio de Moisés. E é importante, primeiro, que nós nos recordemos que estes mandamentos continuam válidos. Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas levá-la à plenitude. Então os mandamentos da lei de Deus continuam válidos, e é importante que nós conheçamos, que nós saibamos os mandamentos da lei de Deus. É muito triste, mas muito triste mesmo, quando vemos católicos que não sabem os rudimentos da sua fé. Isso é, se você perguntar a um católico quais são os 10 mandamentos, ele vai ficar titubeando e não dizer ali: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho. Nono agora, né? Agora assim de cabeça. Nono, não cobiçar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Se eu disse um por um, ok, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ok. Então você precisa, pelo menos, se não sabe dizer assim, que se atrapalha, mas você sabe copiando, que você pensa melhor. Mas você sabe, você conhece os mandamentos da lei de Deus. Se alguém perguntar quais são os mandamentos da igreja, quais são as virtudes teologais, quais são os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, quais são os 7 pecados capitais, então você sabe, porque quais são os 7 sacramentos? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí você vai dizer: ah, padre, mas essa catequese de decorar já passou. Não existe mais a catequese de decorar. Eu vou só repetir, gente. Sabe quando eu fico aqui com aquela sensação de: será que eu disse mesmo os 10? Vamos lá. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim a gente não esquece. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não cobiçar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Eu disse direitinho, mas a gente fica pensando: será que eu disse? Crê em Deus Pai. Eu falei, ainda errei. Pois bem, nós precisamos saber. Aí você diz: ah, não, padre, mas decorar não precisa. Mas como, meu santinho? Em que rua você mora? Ah, eu não sei. Qual é o número da sua casa? Ah, eu não sei. Qual o seu CPF? Ah, eu não sei. Qual o nome do seu filho? Ah, não decorei não, padre, eu amo os meus filhos, mas não preciso decorar o nome deles. Como assim? Como é que é Ave Maria? Ah, eu não sei. Eu tenho amor a Nossa Senhora, mas eu não decorei Ave Maria. Como é que reza o Pai Nosso? Ah, eu não sei, eu amo Jesus. Percebe que é importante decorar, saber de cor, porque isso facilitará o que? A observância daqueles mandamentos. Pois bem, e todos os mandamentos da lei de Deus, eles têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. Explico aqui: positivo, negativo. Um aspecto em que ele diz: você deve fazer isso,
E o aspecto negativo, você não deve fazer isso. Então, mesmo que um mandamento ele esteja expresso de uma maneira positiva, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele tem o aspecto negativo, isto é, aquilo que não se deve fazer, aquilo que é contrário àquele mandamento, ou um mandamento que seja expresso de uma maneira negativa, não pecar contra a castidade, mas ele tem o aspecto positivo, isto é, aquilo que eu devo fazer para guardar a castidade. O tempo é curto e não dá para que nós discorramos a respeito dos 10 mandamentos, mas vamos aqui nos ater ao primeiro mandamento. Por quê? Porque é um mandamento mais importante. Essa palavra é meio complicada. Por quê? Porque todos os 10 mandamentos são importantes, porque estão interrelacionados. E negar um mandamento é, de alguma maneira, negar todos eles, porque você, cometendo o pecado mortal, você sai da amizade com Deus. Então, todos os mandamentos da lei de Deus são mandamentos que nos obrigam gravemente. Então, na primeira leitura de hoje, ouvimos aqui, né? Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Então, não terás outros deuses diante de mim. O aspecto positivo desse primeiro mandamento, nós podemos encontrar lá em Deuteronômio, no capítulo 6, todo ele, vou aqui pegar a partir do versículo 4, quando Deus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tu os inculcarás no teu coração, tu os trarás gravados no teu coração e os inculcarás a teus filhos, isto é, tu os saberás e ensinarás aos teus filhos. Aqui vem a responsabilidade dos pais, que não devem delegar essa responsabilidade primeira e exclusivamente aos catequistas. Primeira e exclusivamente esta responsabilidade é dos pais, de educar os filhos na lei de Deus, de ensinar os filhos o caminho de Deus. Então, tu os inculcarás a teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa ou andando em teu caminho, ao te deitares e ao te levantares, isto é, sempre. Atá-los-ás à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa. Isto é, todo o aspecto social, isto é, não simplesmente para mostrar aos outros, mas para não esconder. Isto é, eu não vou esconder a minha fé, eu vou propagar a minha fé. Então eu vou trazê-lo, amarrado no meu braço, na minha fronte, no umbral da minha casa. Então esse aspecto social, que eu sei que Deus precisa ser adorado por todos, não apenas por mim. E o culto que ofereço a Deus não é apenas um culto interno, mas é também um culto externo. Isto é, nós somos chamados, primeiro mandamento, a igreja de uma maneira catequética, a igreja
ela resume o que? No amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui nós compreendemos tanto aquilo que se deve fazer, como aquilo que se deve evitar. E este culto, estou aqui me referindo ao primeiro mandamento, mas poderíamos aplicar a todos os outros mandamentos. Isso nós precisamos viver intimamente e externamente. Como é então, você pode perguntar, padre, como é então que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu vou aplicar este mandamento intimamente e externamente? O Catecismo de São Pio X, ele é feito em perguntas e respostas, e vocês podem depois, lá no número 351, vocês podem pegar o Catecismo, o atual, o amarelo, vocês vão encontrar, mas aqui vocês vão encontrar essas perguntas específicas com as suas subsequentes respostas. Então diz assim: o que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Responde o Catecismo: com as palavras do primeiro mandamento, Deus nos ordena que o reconheçamos, que o adoremos, que o amemos e o sirvamos somente a Ele como nosso soberano Senhor. Este reconhecimento: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, e só a Ti eu quero servir, só a Ti eu quero adorar, só a Ti eu irei amar, e só a Ti eu irei servir. Tu és o meu Deus. Continua o Catecismo: e como se cumpre este mandamento? Se cumpre com a observância, com o exercício do culto interno e o culto externo. Continua o Catecismo, vê como ele é pedagógico, hein? E em que consiste o culto interno? Então, já que falou que nós temos que dar a Deus um culto interno e um culto externo, o Catecismo vai caminhando. Então tá bom. Então, em que consiste o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, com a inteligência e a vontade. Isto é, quando eu adoro Deus no meu coração, quando eu reconheço que Deus merece ser amado acima de todas as coisas, e quando eu tenho, digamos, as minhas práticas privadas de oração, ali eu reconheço, eu presto o meu culto interno a Deus. Aí vem a segunda pergunta: e o que é o culto externo? Ele vai dizer: é a homenagem que se presta a Deus por atos exteriores e objetos sensíveis. Então, quando nós honramos Deus publicamente, a missa é um ato externo. Aqui acontecem as duas coisas, é claro, né? Mas é um ato externo de culto a Deus. Agora é claro, né, meus santos? Não nos esqueçamos de que o ato externo exige o ato interno, mas o ato interno nem sempre exige o ato externo. Isto é, às vezes eu posso rezar privadamente, interiormente, ali, discretamente, privadamente, mas às vezes, mas quando o ato é externo, ele precisa vir também do coração, senão é um ato de farisaísmo, perdi aqui a palavra, de hipocrisia, quando a boca fala daquilo que não procede do coração. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, dizia Jesus. Então, quando você carrega o seu terço, isso é um ato externo de religião, mas que precisa provir de uma verdadeira devoção interior. Quando se faz uma procissão, isso é um ato externo de religião,
em que nós, mesmo quando rendemos culto aos santos e a Nossa Senhora, em última instância, esse culto ele é voltado para Deus, que nos deu os santos e Nossa Senhora. Então, mas precisa sempre provir interiormente. Então, quando você se ajoelha na Santa Missa, por exemplo, quando você entra na igreja e faz uma genuflexão, este ato externo de adoração precisa provir de um ato interno de adoração, senão você ofende a Deus, porque é um ato mecânico, é um ato simplesmente exterior. Quando você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, quando você entra na fila da comunhão, é um ato externo, isto é, nossa, ele é católico, ela é católica, ele está em estado de graça, ela está em estado de graça. Mas você precisa não apenas, é claro, é óbvio, está em estado de graça, mas precisa entrar devotamente. Percebe? Que para entrar na fila da comunhão e receber Jesus, não basta apenas que você esteja em estado de graça, mas você precisa estar interiormente adorando a Deus, interiormente amando a Deus, para que aquele ato exterior de recebê-lo corresponda com o desejo interior de querer acolhê-lo. Senão, me honra com os lábios, com os gestos, com as atitudes exteriores, mas o seu coração está longe de mim. Pois bem, até aqui, de uma maneira resumida, nós vimos o que nos manda, o aspecto positivo, o que nos manda este mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas qual é o aspecto negativo? Isto é, o que é que nos proíbe este mandamento? O Catecismo de São Pio X vai falar. Vou pegar aqui no número 357. O que nos proíbe este mandamento? Vê como ele é didático assim. Entenda aqui, meus santos, eu não estou falando que você deve ter um e não o outro. Eu estou falando que você deve ter um e outro. Isto é, você que tem o catecismo da Igreja Católica, o amarelo, você pode adquirir este outro catecismo e estudar um e outro. E se você é catequista, este conselho é mais enfático ainda. E é claro, existe também o catecismo da Igreja Católica, feito no pontificado de Bento XVI, em perguntas e respostas, e que eu aconselho vivamente que você tenha. São todos materiais católicos, né? Então, que nós podemos utilizar. Pois bem, número 357. O que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Então, imagine que alguém chegasse e perguntasse: e o que é, padre, a idolatria? Veja aqui, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, né? Não terás outros deuses diante de mim, nem imagens esculpidas. Claro, aqui está óbvio, né? É a imagem de outros deuses, porque o próprio Deus, no Antigo Testamento, mandou fazer imagens. Os querubins na Arca da Aliança, a serpente de bronze, para o qual os judeus, depois de terem pecado, olhavam, né? Todos as imagens que tinham esculpidas no templo de Salomão. Então não é simplesmente a imagem que era pecado, mas a imagem de ídolos. Então não terás, não te prostrarás, versículo 5, Êxodo capítulo 20, versículo 5, não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Só eu sou Deus. Então, a idolatria, um culto falso a uma divindade falsa. Mas tem
a superstição, isto é, no número 361. E o que é a superstição? É um culto, nós poderíamos dizer, falso ao Deus verdadeiro. Isto é, você diz assim, sei lá, deixa eu ler aqui como está, depois eu explico. Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir uma ação ou alguma virtude sobrenatural a uma coisa que não tem. Então vamos lá, chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja. Você tem devoção a Santo Antônio, aí você diz assim: Santo Antônio, eu quero, a mulher que diz, ou o homem que diz, a mulher que quer arrumar um marido, o homem que quer arrumar uma esposa, e aí você diz assim: Santo Antônio, a mulher diz, enquanto o Senhor não me der um marido, eu não te devolvo o menino Jesus. Aí rouba o menino Jesus dos braços de Santo Antônio, ou coloca Santo Antônio dentro d'água, afogando o santo. Aí fica lá o santo afogado, enquanto ele não me der um marido. Se eu fosse Santo Antônio, eu não daria marido nunca para essa mulher, mas tudo bem. Isso é superstição, isto é, a pessoa está recorrendo ao santo, é verdade, mas percebeu que ela está recorrendo de uma maneira errada. Ela diz assim: não, eu vou ter uma coruja na minha casa com os olhos deste tamanho, para que Deus afaste os maus olhados. É uma superstição. Então ela está, de alguma maneira, é verdade, ela quer se dirigir a Deus. Lembra quando Moisés estava na montanha e demorou muito, e eles fizeram um bezerro de ouro, e eles puseram o bezerro de ouro e diziam: eis o Deus que nos tirou do Egito. Isto é, eles estavam de alguma maneira se voltando para Deus, eles não estavam criando um outro Deus, mas com um culto falso, com um culto supersticioso. Não, no ano novo eu vou me vestir de branco para que Deus me dê paz. É superstição, meu santinho. É pecado contra o primeiro mandamento. Não, mas eu estou pedindo paz a Deus. Sim, mas com um culto errado. Não é esse o culto por meio do qual eu espero paz. Eu espero paz com a boa confissão. Eu espero paz se eu faço propósitos de ter vida de oração, de fugir do pecado, de lutar para crescer na virtude. Aí sim você pode dizer, mesmo vestido de preto, que você vai entrar bem no ano novo, e não pular ondinhas, quem tem mar, para que o ano seja próspero, entende? Então é um culto falso, mesmo que de alguma maneira esteja dirigido ao Deus verdadeiro. Ou pior ainda, mas sempre superstição, quando você dá a alguma coisa uma virtude sobrenatural. Eu tenho uma ferradura lá em casa, porque ela atrai bons fluidos. Eu tenho um cristal, porque ele energiza o ambiente. E você simplesmente está caindo no paganismo com todas estas superstições, e está pecando contra o primeiro mandamento, porque você está atribuindo uma força sobrenatural a uma realidade que não a possui. Quem vai atrair as bênçãos para você é Deus, quando você vive na amizade com Deus, em estado de graça, não se você tem pirâmide na sua casa, ou um elefante com a bundinha, não sei, eu nunca sei se a bundinha é voltada para a porta de casa. O que é que um elefante vai trazer, pelo amor de Deus? Gente, um pouquinho de senso, entendeu? Mas você é católico, mas nutrindo, e eu sei que vocês riem, é porque vocês dizem: é verdade isso, eu já vi alguém fazendo, ou Deus o livre, algum dia eu já fiz.
Aí você tem uma planta em casa, comigo ninguém pode. Aí ela murchou. Ah, foi fulano que veio aqui com energia ruim. A planta até murchou, porque a planta atraiu para ela os maus fluidos. Você está caindo na idolatria. Os signos. Ah, não, eu sou de Capricórnio. Ah, eu sou de Sagitário. Ah, eu sou... Meu santo, você está atribuindo a coisas uma força que ela não tem. Então você está pecando contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque não terás outros deuses diante de mim, e não prestarás culto algum a nenhuma dessas outras divindades. E aqui nós poderíamos seguir em frente, ver em que consiste a heresia, que o tempo está passando, não dá mais para continuar. Quando você nega um ensinamento da igreja, quando você diz: ah, para mim isso não é pecado, ah, para mim isso é diferente, então você está negando um ensinamento conhecido da igreja. A Eucaristia, assim, a confissão, eu me confesso diretamente com Deus. Então você está caindo no pecado da heresia, porque você está negando um ensinamento claro e que faz parte de todo o ensinamento de Cristo confiado à sua única igreja. Quando você diz: ah, toda religião salva. Quando você diz: ah, a porta da igreja não salva ninguém. Então tanto faz você ser católico, você ser batista, você ser assembleiano. Um católico não diz isso. O católico sabe que pertencer à única igreja de Cristo é fundamental, e negar conscientemente, sabendo que a igreja católica é a igreja de Cristo, e negá-la, você está negando a sua salvação. Se você sabe que a igreja católica é a igreja de Cristo, e por conveniências você se confedera, você participa, você se prende a uma outra igreja, a uma outra comunidade cristã, você negou a sua salvação, porque você sabia que a igreja católica é a única igreja de Cristo e a abandonou. Meus irmãos, aqui é apenas para dar um gostinho de tanta coisa que nós podemos aprender se nós nos pusermos na missão, no trabalho de estudar a nossa fé, para conhecer os 10 mandamentos. E aí dou este pulo e termino. E não apenas saber os 10 mandamentos, mas saber o que cada um profundamente significa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.